Olá, uma boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Polícia procura as armas usadas para matar indigenista brasileiro e jornalista britânico. No Rio de Janeiro, flagrante de um arrastão em plena Avenida Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vence em casa e se isola na liderança. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Vamos atualizar as informações sobre os desaparecidos na Amazônia. Os corpos encontrados no Vale do Javari chegaram no início da noite a Brasília para exames de DNA. O repórter João Luiz Onetti traz os detalhes para a gente. Oi, João, boa noite. Boa noite, Salsi. A partir desta sexta-feira, os peritos vão começar os exames do material genético encontrado no meio da floresta, nas proximidades da comunidade ribeirinha Cachoeira, no extremo oeste do Amazonas. É lá que, segundo o principal suspeito, Amarildo da Costa de Oliveira, aconteceu o duplo assassinato por disparo de arma de fogo do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Agora as autoridades estão em busca das armas e munições usadas nos assassinatos. O resultado das análises dos restos mortais deve sair em 10 dias. A polícia investiga também a possível participação de outras pessoas e de um possível mandante do crime. Salsi. Obrigada pelas atualizações, João. Agora à noite, a Polícia Federal afirmou que não são do jornalista Dom Phillips as amostras de sangue coletadas no barco do suspeito Amarildo Oliveira e examinadas pelo Instituto Nacional de Criminalística. Já a possibilidade do sangue encontrado no barco ser de Bruno Pereira foi considerada inconclusiva. A Polícia Federal vai realizar novos exames. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais em apoio aos parentes de Dom Phillips e Bruno Pereira. A Organização das Nações Unidas também divulgou uma nota em que cobra a investigação das autoridades e reparação às famílias. A FUNAI publicou uma nota de pesar pela morte do jornalista britânico Dom Phillips e do servidor da fundação, lamentando profundamente a perda e manifestando solidariedade aos colegas do indigenista. A FUNAI também se solidarizou com a família, amigos e colegas do jornalista. O presidente Jair Bolsonaro comentou a publicação em uma rede social. Nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração de todos, escreveu. O Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos também manifestou pesar e enalteceu o trabalho da Polícia Federal e das Forças Armadas no caso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, publicou nota de pesar e afirmou que, em respeito às vítimas, à Amazônia e à liberdade de imprensa, espera que todos os envolvidos sejam punidos. A Organização das Nações Unidas também se manifestou, dizendo que os ataques e ameaças contra os defensores dos direitos humanos ambientais e os povos indígenas continuam a ser persistentes e que a proteção a essas pessoas precisa ser reforçada. Disse também que o assassinato foi um ato brutal e reforçou a necessidade de investigações imparciais, transparentes e minuciosas. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, manifestou profundo pesar diante da confissão dos assassinatos e garantiu às famílias e aos amigos que a luta do indigenista e do jornalista pelos direitos humanos e pela Amazônia jamais será esquecida. A encarregada de negócios da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, lamentou as mortes e agradeceu ao governo brasileiro pelos esforços na operação de busca e pontuou que o governo britânico continua atento às investigações. A Ordem dos Advogados do Brasil também se manifestou sobre o crime, destacando que a morte de 2 profissionais reconhecidos internacionalmente é mais uma triste página do histórico de conflitos na região amazônica. O brasileiro Bruno e o inglês Dom tinham em comum o amor pela Amazônia. A vontade de preservar a região levou os dois a uma viagem sem volta pelo Vale do Javari. Bruno Pereira era um dos mais respeitados especialistas brasileiros em povos indígenas isolados. Por cerca de 10 anos, ele atuou na Fundação Nacional do Índio. Durante o trabalho com Dom Phillips, estava licenciado. O especialista era também assessor da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univage. Bruno era uma das poucas pessoas que passou no Vale do Javari que conhecia os povos indígenas, conhecia os povos isolados,
conhecia os rios e os problemas como um todo. Em 2019, Bruno esteve à frente de uma operação contra o garimpo ilegal, em que foram destruídas 60 balsas de extração ilegal. Já Dom Phillips era um jornalista britânico que morava no Brasil desde 2007. Ele trabalhava para o jornal inglês The Guardian. O repórter começou a carreira como jornalista cultural. Casado com uma brasileira, se dedicava a temas ambientais. Dom estava terminando de escrever um livro sobre a região amazônica. A viagem em que morreu serviria para completar alguns capítulos. Respeitado pelos colegas, deixa um legado inspirador. Ele vai deixar um legado de inspirar uma nova geração de repórteres, seja na região norte, seja no Brasil, ou seja, qualquer canto de planeta. No Rio de Janeiro, homens armados fizeram um arrastão numa das principais avenidas da cidade. O repórter Leonardo Ack tem os detalhes ao vivo. Oi, Léo. É isso mesmo, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o arrastão foi na Avenida Brasil, que liga o centro da cidade à Zona Oeste. As câmeras de segurança de um carro de escolta registraram toda a ação. As imagens, sem som, mostram quando 3 veículos seguem pela via. Um dos carros bate na mureta de uma obra e em outro carro. Mesmo com acidente, a via expressa é fechada e o carro de escolta com 2 seguranças é cercado. Enquanto isso, outros motoristas são atacados. Segundo as vítimas, o grupo fugiu com as armas dos seguranças. Agora, por nota, a Polícia Militar informou que não foi notificada sobre o caso, mas que vai intensificar o patrulhamento na região. Salsi. Que perigo, hein, Léo? Obrigada. Em São Paulo, um levantamento feito em quase 100 hospitais particulares do estado aponta que quase metade deles tem grande ocupação das UTIs para pacientes com a Covid-19. A Giovana Rizardo conta em detalhes qual a situação no estado. Oi, Giovana, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. O mapeamento foi feito nas 2 primeiras semanas, agora em junho, em 95 hospitais da capital e do interior do estado. Juntos, esses hospitais somam quase 9.000 leitos de enfermaria, quase 2.800 leitos de UTI para pacientes adultos e quase 500 leitos para crianças. Quase metade tem ocupação de leitos de UTI e de enfermaria acima de 80%. Outro dado muito preocupante são as UTIs pediátricas, que têm taxa variando entre 60% e 80%. Outro reflexo da alta transmissão do coronavírus no Brasil todo é o aumento de testes e de confirmações de pacientes com a doença. A taxa média de resultados positivos disparou em um mês de 23% para 42%. As maiores altas foram registradas no Distrito Federal, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Salsi. Obrigada, Giovana, pelos detalhes. O Ministério da Defesa da Holanda confirmou que vai comprar 5 aviões cargueiros C-390M, fabricados pela Embraer. Segundo o governo holandês, a primeira aeronave deve ser entregue em 2026. E quem tem os detalhes para a gente direto de Brasília é o Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite. Explica melhor para a gente como é que vai ser isso, por favor. Olá, Salsi, boa noite para você e a todos que nos assistem. O custo dessa compra está estimado aí em 1 bilhão de euros, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais. Nesse valor está incluído a entrega das aeronaves e também a manutenção e possíveis revisões. Segundo o comunicado, o avião da Embraer foi escolhido por apresentar vantagens operacionais e técnicas em relação à aeronave C-130J, outro modelo de uma fabricante americana usado por forças militares de diversos países. Em nota, a Embraer comemorou a decisão do governo holandês e disse que estava muito honrada com essa compra que aconteceu agora. Salsi. É certo, Alessandro. Eu continuo com você porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a Petrobras declarou guerra ao povo brasileiro por conta do aumento, dos preços dos combustíveis.
Exatamente, Salcio. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele cobrou a demissão do presidente da empresa, José Mauro Ferreira Coelho. Inclusive, Arthur Lira disse que ele já foi demitido e pediu que ele renunciasse ao cargo. Por meio de uma rede social, o presidente da Câmara, ele afirmou que na próxima segunda-feira vai convocar uma reunião de líderes para discutir a política de preços da Petrobras. Segundo Arthur Lira, a política de preços, ela pertence ao Brasil e não à diretoria da estatal. Salce. Certo, daqui a pouquinho você está de volta aqui no JR 24 horas. E olha, ainda sobre este assunto, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo tem adotado medidas para tentar reduzir o preço dos combustíveis por parte da Petrobras. Foi durante a live semanal desta quinta-feira. O teto de ICMS para estados. Então, o estado pode cobrar no máximo 17% de ICMS de combustível. Então, o projeto já deve ter chegado ali. Nós temos 15 dias para sancionar e, paralelamente, está andando uma proposta de emenda à Constituição, onde mais renúncia fiscal, vamos assim dizer, né? Mais corte de impostos por parte do governo federal se fará presente. Inclusive cortes que vai ser feito no ICMS de novo, né? Impostos estaduais, o governo vai bancar para os respectivos estados. Nos destaques internacionais, agora à noite, uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas num tiroteio dentro de uma igreja no estado americano do Alabama. A polícia anunciou que prendeu o atirador. Segundo autoridades, ele abriu fogo contra as pessoas que participavam de uma celebração. Os feridos foram levados a um centro médico e o estado de saúde deles ainda não foi informado. Os Estados Unidos registraram o maior número de prisões na fronteira com o México desde o ano 2000. As forças de segurança prenderam em maio mais de 239 mil pessoas tentando cruzar ilegalmente a fronteira. A última vez que o número de detenções foi tão alto aconteceu há 22 anos. A quantidade de menores desacompanhados também teve um aumento de 20% em maio, em relação a abril. Olha, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos alertou para os riscos dos chamados poluentes sintéticos, que são produtos usados em revestimento de panelas e embalagens de alimentos. O correspondente Vandrei Pereira tem as informações. Olá. Pesquisas mostraram que essas substâncias podem provocar câncer, problemas no fígado, afetar o peso de recém-nascidos e agravar outros problemas de saúde. Esses produtos químicos foram encontrados na água potável e podem ser prejudiciais à saúde, mesmo em níveis tão baixos que não detectáveis. A Agência Ambiental Americana quer propor regras e investir o equivalente a 5 bilhões de reais para controlar o uso desses produtos, principalmente para evitar que cheguem até a água. Dos Estados Unidos, Vandrei Pereira. Os rachas entre carros aumentaram durante a pandemia e um dos motivos é que as ruas e rodovias ficaram mais vazias. O pai de Victor tinha certeza de que o filho estava seguro em casa. Ela falou, não, a gente não sabe onde ele está. Eu falei, não, ele está no quarto. Eu fui com muita certeza abrir a porta do quarto. E quando eu fui abrir a porta do quarto, eu não vi ele. Eu só vi a cama desarrumada ainda. E ali meu chão caiu, ali eu fechei a porta, eu tô com essa visão, então. Eram 5h07 da manhã, quando o racha foi combinado na saída da balada. Os motoristas dos 2 carros tinham consumido álcool. Na caminhonete estavam 6 pessoas. Victor, de 20 anos, é esse sentado no banco de trás. O carro branco sai na frente, com 3 pessoas a bordo. De repente, o motorista da caminhonete perde o controle a 123 km por hora, sobe no canteiro central e capota. Jogada para fora, Marcela Sônia do Amaral, de apenas 15 anos de idade, também morreu na hora. Quando eu não estou com a mente ocupada, só estou chorando, Aí eu vou trabalhar, eu pergunto, agora por que eu estou trabalhando? Não tem meu filho para poder dar as coisas, era para ele que eu trabalhava. Os 2 motoristas do acidente em Goiânia se enquadram no perfil de quem promove racha. Homens de 17 a 35 anos de idade. O fenômeno explodiu durante a pandemia. Menos veículos transitando e as ruas com o trânsito fluindo um pouco melhor, isso tende a ser um fator para aumentar a ocorrência desse tipo de conduta.
Só em São Paulo, nos primeiros 5 meses deste ano, foram aplicadas 9.939 multas de alguma forma relacionadas a competições improvisadas nas ruas e avenidas. Bem aqui na marginal do Tietê, em maio, um motorista envolvido em um racha perdeu o controle. O grave acidente envolveu 3 automóveis e um caminhão. Um condutor ficou gravemente ferido. Em Florianópolis, a câmera de segurança registrou 3 carros disputando racha numa avenida movimentada, o que acabou em um acidente grave. Atingido na traseira, o empresário Maurício Lisboa, que voltava da farmácia, morreu na hora. As competições de arranque, como esta, se tornaram comuns. Em Ananindeua, no Pará, o carro branco perdeu o controle e acabou em cima de um monte de entulho. Na zona rural de Maringá, no Paraná, por pouco o motociclista não bateu de frente no automóvel. Os rachas turbinam o exibicionismo. A polícia não tem poder de punir quem publique imagens assim, feitas numa rodovia de São Paulo, mas pode acionar o serviço de inteligência. A Polícia Militar monitora esses locais através de denúncias e etc. E desta forma realiza as operações para prevenir que sejam ocorridas tais infrações. A multa para quem participa de racha é de quase R$3.000, com a apreensão do automóvel e suspensão do direito de dirigir. Em caso de reincidência, a carteira é cassada por 2 anos. Já quando há acidente com morte, os responsáveis ficam sujeitos à pena de até 30 anos de prisão. Ainda assim, desde o início de 2021, foram registradas em todo o Brasil mais de 126 mil multas por infrações de trânsito relacionadas a rachas. Correr de uma maneira incompatível com a segurança é uma bobagem que pode custar para o sujeito a liberdade, a vida econômica, o respeito dos demais. O indivíduo se transforma de um indivíduo que acha que está fazendo alguma brincadeira no trânsito num criminoso social. A vida do indivíduo está destruída. Exatamente. A Rússia anunciou que vai ajudar na exportação de alimentos ucranianos pelo Mar de Azov. A Ucrânia acusa o exército russo de bloquear 20 milhões de toneladas de grãos. Os Estados Unidos exigiram que a Rússia concorde em abrir os portos ucranianos para permitir a exportação dos cereais armazenados. Nesta quinta-feira, líderes da Alemanha, França e Itália foram até Kiev, na Ucrânia, para um encontro com o presidente Volodymyr Zelensky. Ainda no noticiário internacional, na Argentina, milhares de pessoas saíram às ruas da capital, Buenos Aires, para protestar contra o governo. Os manifestantes exigiam aumento de salários e a criação de mais empregos. Nesta quinta-feira, o Banco Central argentino elevou a taxa básica de juros para 52% ao ano, em uma tentativa de conter a inflação. A decisão acontece um dia depois da divulgação dos dados de inflação ao consumidor do país, que atingiu mais de 60% no acumulado de 12 meses. E a Europa já registrou mais de 900 casos da varíola do macaco e vai ampliar a vacinação. De Londres, a repórter Patrícia Nilsson traz os detalhes. O Reino Unido foi o primeiro país a confirmar um caso positivo da doença no início de maio. Com o aumento de casos, o governo já comprou 20 mil doses de vacina contra a varíola. Ainda não existe um tipo específico de vacina para a variante do macaco. Mas a Organização Mundial da Saúde diz que as doses usadas no mundo apresentaram 85% de eficácia contra essa nova doença. A União Europeia também garantiu 110 mil doses. De Londres, Patrícia Nilsson. Olha, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde informou que foi notificado mais um caso de varíola dos macacos, desta vez em São Paulo. Eu volto a conversar mais uma vez com Alessandro Saturno. Alessandro. Salso, esse caso ele foi constatado depois de um exame feito pelo Instituto Adolf Lutz. Trata-se de uma pessoa que tem 28 anos, é moradora aí do interior paulista, em Indaiatuba, com histórico de viagens
para a Europa. O paciente ele está em isolamento, ele segue, o estado clínico dele é estável, sem complicações. O caso ele é monitorado pelas secretarias de saúde municipal e estadual. Até o momento, o Brasil tem 6 casos confirmados, sendo 4 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Sul e outro no Rio de Janeiro. Outros 13 casos suspeitos estão sendo investigados. Salce. Obrigada pelos detalhes. Boa noite, Alessandro. Agora o futebol. 3 partidas encerraram a 12ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras se isolou na liderança. Veja os gols. O Palmeiras recebeu o Atlético Goianiense em São Paulo e viu o adversário sair na frente com este gol contra do zagueiro Luan. O Verdão reagiu no final do primeiro tempo com 4 gols em apenas 7 minutos. Zé Rafael empatou o jogo. 2 minutos depois, Gustavo Gomes virou com este gol de cabeça. Gustavo Scarpa fez o terceiro, batendo de primeira. E o zagueiro Gustavo Gomes marcou o 4º, aproveitando a sobra. O time goiano diminuiu no segundo tempo, com Turim de cabeça, mas foi só. Palmeiras líder isolado 4, Atlético Goianiense 2. Mais cedo, o Botafogo recebeu São Paulo no Engenhão. Kaique driblou e bateu com categoria para marcar o único gol da partida. Vitória do Botafogo por 1-0. O time carioca voltou a vencer depois de 5 rodadas e deixou a zona de rebaixamento. O São Paulo caiu para a 5ª posição. Na ressacada, o Avaí enfrentou o Fortaleza. Muriqui, sem goleiro, fez o primeiro do time catarinense. De pênalti, Bissoli aumentou a vantagem. O Fortaleza reagiu. Depois da cobrança de escanteio, Robson de cabeça diminuiu. E Moisés deixou tudo igual. Mas o Avaí, com mais um pênalti convertido pelo atacante Bissoli, garantiu a vitória por 3-2. O Avaí subiu para a 7ª posição. O Fortaleza é o lanterna do Brasileirão. A Europa enfrenta a maior onda de calor dos últimos 20 anos. Cerca de 1/4 do território da França está em alerta por causa das altas temperaturas. Os termômetros chegaram a marcar 40 graus Celsius nesta quinta-feira. A Espanha também sofre com a onda de calor. 3 incêndios florestais já devastaram uma área equivalente a 2.200 campos de futebol. Pesquisadores chineses descobriram evidências de água na Lua. Os sinais foram encontrados em amostras lunares recolhidas pela missão chinesa à Lua. A sonda já havia apontado a presença de água na superfície do satélite, mas a confirmação só veio depois de análises em laboratório na Terra. Agora, a China planeja enviar mais uma sonda em 2024 para aprofundar a investigação sobre a origem da água na Lua. No Reino Unido, a Apple pode ter que pagar uma indenização de R$4.800.000 por supostamente ter enganado clientes que tinham modelos antigos de celulares. De acordo com a ação, a empresa lançou uma atualização em 2017 que teria deixado os aparelhos mais lentos. Na descrição, isso não teria ficado claro e também não havia como desabilitar a nova configuração. 10 modelos teriam sido afetados, prejudicando 25 milhões de britânicos. Com a diminuição do desempenho, muitos compraram novos aparelhos. A Apple diz que nunca encurtou intencionalmente a vida útil dos produtos. E olha só, nos Estados Unidos, uma empresa lançou um robô para entregar comida na casa dos clientes. O dispositivo parece uma geladeira colorida sobre rodas. E tem os faróis também, que lembram olhos humanos. O robô conta com sensores, câmeras e GPS para encontrar e chegar até os endereços. Segundo a empresa, o robô ainda está em fase de testes e, por enquanto, só faz entregas em distâncias curtas. Bacana. Esta edição do Jornal da Record fica por aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.